E agora eu vou compor o nosso próximo painel, que a gente vai falar sobre o mercado de comunicação marítima, sobre o mercado de comunicação via satélite voltado para as aplicações que estão nesse ambiente, vamos dizer assim. Óleo e gás, cruzeiros, enfim, tem uma constelação aí de aplicações que a gente pode abordar. E aí eu convidaria, como a gente vai ter uma sequência de apresentações, agora eu vou pedir para que os palestrantes venham depois que todas as apresentações acontecerem, para a gente fazer a rodada de perguntas e respostas, mas eu começo abrindo com o Ângelo Canavitsas, gerente de relacionamento de TICs em entidades regulatórias da Petrobras. Então, Ângelo, obrigado pela participação, peço uma salva de palmas para ele, pode começar a sua apresentação. Bom, senhores, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado ao Samuca pelo convite de estar aqui no Congresso Latino-Americano de Satélites. É um evento muito bacana, elogios também para a organização. O network está muito interessante aqui no intervalo, nos cafezinhos. E meu nome é Ângelo Canavitsas, eu sou engenheiro da Petrobras e gerente da área de relacionamento da TIC com entidades regulatórias. E bom que ele também colocou o Hubble aqui na apresentação dele. Não, está tudo sincronizado. Inclusive, perfeito. Tem mais coisa aí já preparada se o pessoal tivesse sentado aqui embaixo. Bom, pessoal, vamos lá. Então, rapidamente aqui. Primeira coisa, tudo que vocês vão ver aqui, os senhores vão ver, é mídia pública, tá? A Petrobras tem uma séria restrição com informações, então o que está aqui é mídia pública. E, ao final da minha apresentação, eu tenho várias referências para os senhores poderem acessar todo esse material. Muito bem. Atendendo aqui a questão do horário, eu vou ser muito rápido, tá? Tentando ser bem objetivo. Esse é o sumário, um objetivo, áreas offshore de exploração de óleo e gás, tipos de plataforma, o histórico das telecomunicações via satélite, que eu acho que é o principal foco, e os desafios aqui de conectividade nessa área offshore e uma conclusão. Muito bem. Então, eu vou apresentar aqui uma rápida evolução das comunicações, né? Devido ao tempo resumido, eu tenho que ser bastante objetivo aqui, e principalmente os novos desafios. Muito bem. A gente vai falar aqui exatamente da área offshore, né? Todo mundo sabe, a área offshore não é em terra, é no mar, mas tanto próximo da costa quanto em partes muito distantes. Então, vou destacar aqui as duas bacias mais importantes de produção de óleo e gás no Brasil, que são a bacia de Campos e a bacia de Santos. Muito bem, aqui a gente tem a bacia de Campos. Uma coisa interessante de se ver aqui, né, está aqui no litoral do Rio de Janeiro, uma parte no Espírito Santo, e a gente tem umas distâncias aqui dos campos, né, de exploração, que vão de 80 quilômetros, 120 quilômetros, mais ou menos, nessa faixa. E a nossa área principal hoje, né, que é a do pré-sal, já é na bacia de Santos, né, aqui pega o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, uma parte aqui um pouco mais para o sul. E a gente já está bem mais distante, a gente está aqui em torno de 350 quilômetros até o centro ali daquela área de exploração. São várias unidades e hoje nós já temos 70% da produção de óleo e gás oriundas exatamente da área do pré-sal. Muito bem. Vou mostrar aqui algumas plataformas rapidamente. Eu sei que os senhores já devem conhecer, mas, enfim, aqui é essa área onde estão concentrados os radomes das antenas de satélite, dando um pequeno zoom. Ali estão os radomes. E outra coisa interessante, eu vou deixar aqui como eu já falei, no final da minha apresentação, tem um link onde vocês vão poder acessar essa página que eu vou mostrar aqui rapidamente. Tá? A gente tem vários tipos de plataforma. Algumas, a instalação das VSATs é muito simples e outras têm uma grande complexidade, principalmente mecânica, devido ao apontamento, de acordo com o sistema que a gente tem em cada um desses locais. Então, por exemplo, se esse link está na apresentação no final, tá? Se vocês entrarem nessa página, ela é pública, eu vou clicar aqui numa plataforma fixa e vocês vão ver uma plataforma fixa. Ela tem uma jaqueta, então ela vai até o leito marinho e se eu colocar uma VSAT ali, ela fica relativamente estável, só com um pequeno tremor, um balanço das ondas que a gente tem ali. E também vocês têm a oportunidade de ver nesse mesmo site, né, a plataforma de mexilhão, que é exatamente essa aqui, uma plataforma que tem jaqueta e toca o fundo do mar. Muito bem. Tem vários outros tipos de plataforma, eu não vou ter tempo hábil de mostrar todas elas, mas vou mostrar uma FPSO, que é uma Float Production Storage and Outload. Ela parece um navio, mas, na realidade, é uma plataforma,
tá? Ela produz o petróleo, ela estoca e depois ela vai fazer vai jogar esse material, né, o que foi produzido para um navio aliviador. Ela é ancorada, mas ela tem diversos movimentos. Ela movimenta a proa para um lado para o outro, tem um problema que a proa levanta e baixa, tem pitch e roll, ela roda em cima do eixo dela, e algumas que são torres, elas rodam em torno do próprio eixo. Então, a dificuldade do apontamento de uma antena, mesmo para um satélite geoestacionário, ela é significativa. A gente tem tecnologia, as coisas estão funcionando, mas é muito diferente de uma estação terrena num local fixo. E aqui o exemplo da Pioneiro de Libra, né, que é uma dessas plataformas. Muito bem. Então, agora, um histórico aqui das telecomunicações via satélite nessa área offshore. Nós começamos lá pelos anos 90, a Petrobras sempre foi pioneira, né, inclusive nessa questão via satélite, com SCPC, baixa velocidade, etc. Fomos migrando depois para a Skyed, em torno de 2006, onde houve uma necessidade de um pool com várias unidades móveis, afretadas, etc. Houve uma demanda muito grande. Na sequência, nós passamos para Dialog, como a gente começou a precisar de mais banda, né? Uma questão normal, uma evolução da indústria. A indústria petrolífera não é diferente disso. Depois fomos tentar também com a 3B. A gente começou a pensar em automação, outros sistemas, e a gente teve um problema, né, natural da latência, a oportunidade de utilizar ali uma antena com uma menor latência. Embora as experiências e na operação que a gente tenha, né, essa dificuldade, que são duas antenas, ela rastreia um satélite, até que tem um overlap entre duas antenas, uma perde o satélite, conecta no outro, fora os movimentos gerais dessas plataformas que acabam gerando uma questão mecânica com uma maior dificuldade. Depois, nós mudamos a nossa estratégia, estamos hoje com a Sensinet, e a gente... Porque no início aqui nós operávamos, inclusive, a nossa hub, etc. A Embratel operava, depois passou para a gente. A nossa hub, por exemplo, de banda C, ela tem 30 anos, ela está modernizada, mas a antena é a mesma, 30 anos atrás e continua funcionando. E hoje nós mudamos, então, essa estratégia, em vez da Petrobras ter tudo isso, nós temos um processo de outsourcing, a Sensinet está colocando todas essas estações em um pequeno resíduo que vai ser migrado. E, obviamente, também estamos na onda, né, do satélite de baixa órbita. A gente já vai fazer algumas experiências, inclusive com a Starlink, contrato já fechado. Então, sumarizando aqui, para a gente ganhar tempo, né, o nosso início, pioneirismo, baixa velocidade. Aqui, muitas unidades móveis, foi uma necessidade de uma expansão muito grande. Aqui, a gente começou a precisar de mais banda. Aqui nós começamos com operação remota, ou seja, a operação, embarque em helicóptero, etc., é uma operação crítica. Quanto menos pessoas nós colocarmos a bordo, melhor, é mais segurança, então a gente tem que controlar tudo isso de terra. E aí a questão da latência passa a fazer uma grande diferença para os sistemas de automação. Hoje, uma nova estratégia, né, onde a gente tem um serviço de outsourcing que presta esse serviço satélite para a Petrobras. Inovação, né, que a gente está usando o Starlink, em princípio, para a internet, né, por questões ainda de estrutura, a gente não tem isso com uma coisa consolidada para um B2B, por exemplo. E o nosso futuro, eu diria, que é uma grande automação, muitos robôs e uma redução de pessoas a bordo. Bom, desafios, então, dessa conectividade, né? Banda. Na verdade, como eu costumo dizer, uma necessidade igual à de todas as outras indústrias. Cada vez a gente precisa de mais banda para IoT, IoT, etc. Baixa latência. A gente tem, por exemplo, aquele robô, o Animal, ele sobe escadas, faz uma série de inspeções automáticas, mandando esse sinal para a Terra. A gente tem manutenções, usando aqueles óculos de realidade aumentada, onde a questão da latência faz muita diferença. Custos, obviamente, né? A gente multiplica isso aqui de uma plataforma, a gente está falando em 80 plataformas e várias outras afretadas e barcos. E uma alta disponibilidade. Tudo isso para quê? Cada vez a gente vai investir mais na automação para reduzir as pessoas a bordo, ter uma maior eficiência e maior segurança na operação e, obviamente, uma redução de custos, né, para a produção de óleo e gás. Bom, então, na conclusão, a gente tem aqui, né, essas conectividades, né, para o futuro. Isso vai ser solucionado, obviamente, com projetos inovadores, novas tecnologias e sistemas robustos, e ainda há espaço para o satélite nessa área de óleo e gás nas plataformas. Ok? Pessoal, assim, em consideração ao tempo, é isso que eu tinha para apresentar. Ok? Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ângelo. A gente vai explorar um pouquinho mais, porque eu acho que a Petrobras talvez seja aí o grande caso, né, de uso marítimo para soluções de conectividade. Eu queria convidar agora para fazer a próxima apresentação o Fernando Gonçalves, que é diretor de vendas para o mercado de energia da SES. Fernando, cadê você? Está aqui na frente. Tudo bom, Fernando? Obrigado. Peço uma salva de palmas para ele. Boa tarde a todos, aos sobreviventes até agora, né? E daqui a pouco a gente está correndo aqui com o tempo para poder chegar num tempo mais hábil para a gente. Samuel, obrigado pelo convite, né? Eu sou debutante aqui na apresentação, não na participação do evento, então é a primeira vez e agradeço. E já sabe como funciona. Já sei como funciona, exatamente. Pessoal, a minha intenção aqui foi trazer uma discussão a respeito de um assunto mais ligado com o tema da palestra, o tema do painel, que é do litoral ao mar. Já fiz muitas apresentações de óleo e gás, muitas apresentações de energia, falando sobre as aplicações em FPSO e tudo mais, mas eu trouxe um assunto um pouquinho diferente aqui, mais ligado, inclusive, com as discussões que aconteceram ao longo desses 3 dias que nós tivemos aqui reunidos. Quando a gente conversa e quando a gente fala sobre aplicações no mar, na SES, a gente tem basicamente 4 tipos de usuários finais. A gente tem a marinha, né, que são aplicações navais, e as marinhas dos países, elas contratam capacidade de gel, capacidade de mel, e de uma maneira muito específica. Na terça-feira, quem esteve presente pôde ter a oportunidade de assistir a apresentação que o Marcos fez, falando da Marinha do Peru, que é um caso recente que nós tivemos aí de sucesso. E as aplicações navais governamentais, elas são bastante específicas. E, muitas vezes, o entretenimento ele não é discutido, ele não é tido como uma solução definitiva, uma solução prioritária para aplicações navais desse tipo. Mas esse é um primeiro usuário que nós temos dentro da SES. O segundo usuário é o mercado de maritime, que aí são os barcos pequenos, ou os barcos, ou os navios de transporte de carga, graneleiro, os tanques, enfim, são embarcações que normalmente têm uma tripulação embarcada menor, né, e, eventualmente, passam aí um período no mar, fazem viagens bastante longas. Esse pessoal demanda muito contato com a família, né, esse pessoal demanda muito entretenimento também a bordo, mas são embarcações que não conseguem suportar um custo de comunicação muito alto. Então, a SES, através da plataforma Scala, nós conseguimos fornecer uma solução de conectividade global para esse tipo de usuário, de modo que ele possa, em viagens intercontinentais, estar em conexão ininterrupta com a sua sede, com a sua base, os tripulantes com as suas respectivas famílias e, eventualmente, até mantendo algum tipo de atividade a bordo que somente seria possível em terra, mas com uma conectividade um pouco melhor. Então, esse seria um outro tipo de usuário. O terceiro usuário final, sim, é o que o Ângelo acabou de comentar, que são o Energy Offshore. Especificamente aqui no Brasil, a partir do momento que a SES, e antes disso a O3B, disponibilizou a solução de órbita média, hoje nós temos aqui no país instalados e em operação 19 FPSOs, com uma capacidade total de mais de 550 megabits de conexão entre esses FPSOs. Isso possibilitou com que a Petrobras, que é um usuário total dessa solução, pudesse, assim como o Ângelo comentou, utilizar soluções ou aplicativos que requeriam baixa latência e não estavam à disposição de algumas dessas embarcações em função de não poderem ser conectadas nem pela fibra, nem por rádio. E isso foi o ganho de escala da operação foi significativa, inclusive com a própria participação da Petrobras. Então, antes de falar do quarto, eu queria mostrar o seguinte: para todos esses 3 e o quarto que vai entrar agora, a SES disponibiliza
esse conjunto de assets que estão no céu. Então, são 50 satélites geoestacionários, tem aí os 20 satélites O3B em operação, já temos 4 satélites do Empower lançados, tem mais 2 previstos para serem lançados agora no final de outubro, tem alguns satélites HTS também, GEO, ou fornecimento de megahertz, né, porque a gente faz esse tipo de fornecimento com os nossos parceiros, ou fornecimento de megabits, né, quando se usa uma plataforma Scala ou se usa uma plataforma Empower, dependendo do tipo de aplicação, dependendo do tipo de cliente, dependendo da demanda de serviço que haja, a gente tem a flexibilidade, né, acesso tem a flexibilidade para fornecer uma solução compreensiva do ponto de vista de atender aquilo que o usuário final precisa. O Omar, mais cedo hoje, comentou da possibilidade de nós irmos direto ou indireto, dependendo do usuário final, dependendo do mercado. Basicamente, no mercado de maritime, no mercado de energia, nós sempre trabalhamos através de parceiros. Não fazemos atuação direta. Mas, nesse último segmento, a gente atua diretamente, que é o segmento de cruzeiro. E por que eu acho que eu deixei o segmento de cruzeiro por último? Quando a gente vê aqui o tema desse painel, que é do litoral ao mar, eu acredito que nada sintetiza melhor o litoral, ou a casa, ou o onshore, no offshore, do que um navio de cruzeiro. Nos navios mais recentes, na última geração de navios, a gente está falando de uma de uma população variável entre 6.500 e 7.000 passageiros. Com mais 1.500 tripulantes, nós estamos falando aí de 8.000 pessoas no mar. Quer dizer, 8.000 pessoas é maior que muitas cidades e muitos municípios aqui no Brasil. Então, essa é uma cidade flutuante, é uma cidade que está no meio do mar. E é uma cidade que ela tem que trabalhar, ela tem que se movimentar, ela tem que se autossustentar por ela mesma. Então, tudo o que possa existir numa cidade tem o seu correspondente dentro de um navio desse tamanho. E essa população variável muda o perfil daquilo que uma embarcação desse tipo precisa. Então, em última análise, uma aplicação no navio de cruzeiro, para nós, é o topo daquilo que a gente pode fornecer do ponto de vista de conectividade e de serviços gerenciados. Porque um navio desse precisa de uma solução GEO, porque necessariamente existem aplicações de missão crítica dentro de um navio desse que fazem com que um ponto remoto desse dentro do mar tenha que ser monitorado e gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há possibilidade de deixar um navio com 8.000 pessoas a bordo sem nenhum tipo de conectividade de alta confiabilidade. Então, soluções GEO, elas são necessárias para isso. A solução MEL, ela entrou como um complemento disso, fornecendo a possibilidade de outros aplicativos que não estavam disponíveis ou não eram possíveis de serem utilizados com a conectividade GEO, inclusive com aumento de capacidade. Para vocês terem uma ideia, a conectividade média de um navio de cruzeiro desse há 6 anos, pouco mais de 6 anos atrás, pouco antes da entrada da O3B nesse setor, era de 40 megabits por navio de cruzeiro. Com a entrada da O3B, isso multiplicou por 10. Então, cada navio passou a ter 400 megabits de conexão. Então, aquilo que era aplicação crítica, que brigava com a aplicação de entretenimento, passou a deixar de acontecer. Então, o que é aplicação totalmente crítica ficou no GEO e a aplicação não crítica, ou pelo menos menos crítica, pode ser direcionada para o MEL. E já naquela época, então, a SES já tinha a solução de multiórbita. Nós tínhamos a solução disponível diretamente ou para os nossos parceiros de utilizar uma solução GEO em conjunto com a solução MEL. E aí apareceu o LEO, né? E o LEO, aqui nesse caso,
Foi por isso que eu trouxe essa discussão para esse painel. Nessa aplicação específica, o Leo Starlink, especificamente, é um complemento daquilo que a gente precisa fornecer para esse tipo de cliente. Porque a demanda foi muito grande, né? Quando nós temos 6.500 pessoas novas saindo das suas casas e indo para um navio desse, a gente tem um mercado de consumer de 6.500 pessoas embarcadas. Algumas, lógico, vão continuar trabalhando e fazendo reuniões com Teams, mesmo no meio do mar. Mas, basicamente, é um mercado de consumer. Então, é um outro tipo de público, é um outro tipo de aplicação. A tripulação embarcada também tem a sua parcela de entretenimento. Mas essa tripulação embarcada, muitas vezes, passa meses dentro de um navio desse, e muitos fazem estudo à distância, se fazem graduação à distância e precisam ter uma conectividade de baixa latência, mas que tenha uma qualidade de serviço melhor. E aí entra a solução com o Mel. Mas com o Leo, até por uma imposição, foi o que o Sérgio comentou agora há pouco, uma discussão muito séria que nós tivemos com os nossos clientes diretos das empresas de cruzeiro, houve uma discussão, aconteceu essa discussão com a Starlink, e algumas semanas atrás, alguns dias atrás, foi anunciada essa parceria com a Starlink. Isso faz com que a gente tenha o melhor dos mundos, né? Porque a gente oferece nessa solução o que a Starlink tem de melhor, o que nós temos de melhor. Então, tudo que nós comentamos a respeito de Starlink, afetando o mercado, é uma verdade. Nós todos estamos sendo afetados por isso. Mas isso não quer dizer que não seja uma solução que possa se complementar ao que nós já fornecemos. E esse é o primeiro caso que nós estamos fazendo, nós estamos estudando. Para que vocês possam entender um pouco mais, essa solução de cruzeiro, ela tem esse tipo de diagrama. Mas quando a gente tira lá do fundo o que é cruzeiro e coloca qualquer outro tipo de aplicação, seja óleo e gás, seja maritime, você vê que é basicamente a mesma coisa, de modo que existe sim a possibilidade de nós fazermos a integração multi-órbita de GEO, LEO e MEL para atender um determinado cliente, uma determinada situação específica. E aqui, só para deixar como exemplo, o que a gente hoje fornece como solução de órbita, de múltipla órbita, em conjunto com a Starlink. Basicamente, nós temos dois pacotes de produto. O primeiro produto, que é o Pro, nós conseguimos atender aí em 1.5 gigabits de capacidade sem contenção. Isso aí não tem contenção, isso é throughput. Então, não há cap no final do mês se o usuário de Starlink atinge um limite. Não existe esse limite. É uma modalidade de serviço cruise que a Starlink tem, que não coloca contenção. Ou no pacote premium, que a gente pode chegar a entregar até 3 gigabits de capacidade por cada navio. De novo, a gente faz o roteamento de menor latência quando é necessário, faz o roteamento para GEO quando é necessário. Na parcela de serviço GEO e MEL, nós continuamos com 99,5% de disponibilidade. No serviço Starlink é best effort, quer dizer, mantém as características de cada um dos serviços, e o que é feito é usar a potencialidade e o que existe melhor de cada um deles. Foi o que eu disse, eu procurei ser o mais sintético possível, em benefício do tempo, porque existem vários assuntos que a gente poderia gastar aí muito mais tempo para discutir em cada um desses setores. Mas eu trouxe aqui essa discussão para a gente falar um pouco mais na linha do que a gente discutiu muito, né? Sempre criticando muito, mas existe sim a possibilidade de uma solução conjunta, e é o que está acontecendo aqui com a Starlink. Eu acho que esse talvez seja o melhor exemplo, Fernando, de como que é possível fazer esse casamento, essa conciliação dos dois mundos. Peço uma salva de palmas para o Fernando. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o debate, mas eu queria convidar agora para vir ao palco fazer a próxima fala o Augusto Borella, que é diretor de produtos da Rignet. Augusto, cadê você? Tá aí. Sempre, então, já que você está sem apresentação, eu te chamo no último bloco, pode ser? Fica aqui, na última parte. Então, eu chamo o Bessa agora, Eduardo Bessa, General Manager da Gilat do Brasil. Cadê o Bessa? Tá ali.
Mas vocês facilitam a minha vida também, né? Senta lá no fundo para... Então tá bom, então pronto, já facilitou a nossa vida aqui. Então, Borella, vem para cá, Bessa também vem para cá, e aí a gente remonta a mesa aqui com o Ângelo e com o Fernando. Por gentileza, montando agora todo mundo aqui, a gente consegue já fazer a discussão por aqui mesmo. Cuidado que essa escada está meio bamba, tá? Então, se acomodem aí, fiquem à vontade. Vamos começar contigo, Borella, já que eu tinha te chamado para fazer a fala, mas vocês estão sem PowerPoint, você e o Bessa, então a gente vai num esquema mais de bate-papo, que até facilita aqui a minha vida. Como é que vocês, Rignet já atua há muito tempo, né, no setor marítimo, como é que vocês estão vendo esse processo de transformação que está acontecendo agora e os impactos que isso tem no negócio de vocês? Excelente, Samuca. Obrigado. Queria começar agradecendo a oportunidade. Eu também estou debutando aqui no evento, né? Queria agradecer poder falar aqui para vocês sobre as nossas atividades. A Rignet é o braço de energia da Viasat. A gente tem management comms e serviços de valor agregado na atividade de óleo e gás, com a comunicação. O Fernando e o Ângelo falaram muito bem o contextualizando a indústria. E o que eu acho que é importante, quando a gente fala de uma vertical, né, e a gente está fornecendo a conexão, essa conexão passam dados, e esses dados estão suportando tomadas de decisão de negócio, cada vez mais em tempo real, com tecnologias emergentes. E aí entra o contexto do cloud e todas as outras tecnologias que o cloud viabiliza. Por que eu estou enfatizando isso? Que assim como a indústria aqui, né, a gente ouviu esses últimos 2 dias, de satélite está sendo transformada, está sendo disruptada, os nossos clientes também estão. Então, a gente precisa ter um foco no desafio que os nossos clientes estão passando para transformar as atividades deles. E é justamente aí onde entra a oportunidade do gerenciamento das comunicações, né? Foi dito também que eles não querem gerir, hoje o Sérgio trouxe muito bem, eles não querem gerir os diferentes tipos de conexão. Eles querem resiliência, tem diferentes tipos de aplicação, que acho que dividir claramente, né? Tem a aplicação de consumo de lazer, que é a dos navios e do pessoal embarcado. Então, uma plataforma, quando ela está operando, metade da equipe está em descanso, né? Porque é sobreaviso, então metade das pessoas estão em lazer e metade estão trabalhando. E tem a parte industrial, né? Um navio é uma indústria, tem a casa de máquinas, um FPSO tem uma planta de processo, uma sonda de perfuração tem uma torre operando e bombeando fluido para perfurar o poço. Então, essas atividades industriais, elas consomem um volume de dados menor, mas elas geram muito valor agregado. Então, aí entra essa linha da área de energia da Viasat, também prover soluções de tomada de decisão em tempo real. E o que a gente está vendo acontecer nessa transformação é que cada cliente, principalmente no setor de energia, tem uma maturidade diferente. Então, ainda é uma venda consultiva, no sentido de entender a necessidade do cliente, qual é a banda efetivamente que ele precisa. E, algumas vezes, com a tecnologia também, a gente consegue fazer com que ele economize banda, fazendo soluções que vão para o edge. Então, hoje, parte do tipo de solução de indústria é justamente administrar quais são as simulações ou os cálculos que vão ser executados na própria planta e quais são os dados que vão ser enviados via conexão para rodar na nuvem ou no centro de processamento do cliente. E para trazer um fechamento aqui, as coisas que a gente tem visto avançar, na linha do que o Ângelo trouxe, o uso cada vez maior de robôs, e a gente tem tido muita demanda agora também crescente, associada à transmissão de vídeo, né? Como usar vídeo e modelos de inteligência artificial que ajudem a gerar alertas de risco operacional e de segurança de ativos ou de pessoas que estão operando nessas plantas. Perfeito. Depois eu vou querer entender um pouco mais essa questão de você agregar valor com esse tipo de serviço. Eu acho que é bem interessante essa abordagem. Eu acho que é uma mudança de paradigma também em relação não só à questão, né, do provedor de conectividade, que a gente tem falado muito durante esse evento, mas também com relação às demandas que estão sendo criadas por esses novos paradigmas de uso aí de banda larga. Mas, Bessa, para vocês, esse segmento é um segmento importante, a Gilat já atua há muito tempo, né, nessa área.
onde que vocês veem o principal momento de transformação, o principal ponto de transformação e como que vocês estão respondendo a essas mudanças? Alô? Estava funcionando. Boa tarde, obrigado pelo convite em nome da Gilat. Só uma breve introdução, né? A Gilat, a gente tem bastante experiência aqui no mercado offshore no Brasil. Como o Ângelo falou, nós fomos fornecedores da Petrobras a partir de 2006, uma rede que ficou em expansão até 2015, 2016, então foram 10 anos bem intensos de operação, implantação, expansão. Chegamos a ter aproximadamente 500 sites em operação, metade deles em ambiente offshore, né? Metade deles em FPSO, plataformas, supply boats. Tá? Recentemente, também como o Ângelo apresentou, eles fizeram a licitação para outsourcing da rede, a Sensinet ganhou utilizando a nossa plataforma, então agora a gente também está voltando a respirar o ambiente offshore de uma maneira mais próxima com a Petrobras. Além disso, a Gilat, nós somos fornecedor da solução SES para geoestacionário banda KU e fornecedores da solução mPower de média órbita em banda KA. Na Spamar, a gente está presente com eles no Amazonas 5, em banda KA, que possui uma cobertura excelente na costa, principalmente na bacia de Santos, na área do pré-sal. E também estamos presentes junto com prestadores de serviços, Telespaço e Ruralweb, estão usando a plataforma da Gilat para atender o mercado offshore. E, pegando um gancho aqui, né, a gente também está com a Intelsat para atender os aviões da Gol e da TAM, né, só trazendo isso porque também mobilidade é uma das principais funcionalidades, né, características do ambiente marítimo, então a gente também pega muita experiência, né, nessa área de aviação comercial junto à Intelsat e aplica também no mercado marítimo. Então, assim, já esses projetos e redes, né, algumas questões que a gente destaca, né, para mostrar a nossa experiência e, de fato, assim, o que a gente está vendo, né, o tema da semana aqui, né, combinação os novos entrantes, a constelação de baixa órbita e, principalmente, o Starlink. Então, o que a gente tem visto são soluções híbridas, né, os clientes buscando fazer teste, algumas primeiras implantações com soluções híbridas, aonde o tráfego não prioritário, né, principalmente, vamos dizer, a internet recreativa da tripulação, vai para o LEO e aplicações mais críticas ficam no GEO, né? Então, a gente vê essa integração como uma oportunidade, né? A questão do LEO poder alavancar o GEO, né? Então, essa inovação de baixa órbita é vista com bons olhos, né? Desde que, né, uma ressalva, desde que a inovação seja sustentável, né? Desde que essa inovação não seja feita através de subsídios ou uma prática de preços para guerra de preço e penetração no mercado, né? Então, qualquer inovação por meio de subsídio, acho que apresenta um risco aí para a indústria, para cliente, para todo mundo. Fecha parênteses, né? Voltando para a questão híbrida, e aí a gente vê como implantar essa solução híbrida, né? Então, muitos clientes estão fazendo o satélite talvez como o GEO como backup, então vai o tráfego no LEO por questões de quedas, porque realmente o LEO existe muita queda, pequenas quedas, mas são muitas quedas, né? Então, o GEO ali como uma presença de backup quase que diária, né, para essas pequenas quedas. A outra maneira de implantar é balanceando o tráfego de acordo com a aplicação. Então, aplicações críticas que não suportam jitter vão para o GEO. Porque, de fato, né, o Starlink ele tem uma latência de 100 milissegundos, porém, a variação da latência é da ordem de 100 milissegundos também. Então, a aplicação pode chegar até mesmo menor do que 100, 80 milissegundos, mas pode chegar a 200. E tem aplicações de clientes que
não suportam essa questão de jitter, né? E, por último, a questão de balanceamento, de tráfego, enfim, de acordo com a banda disponível. Então, para resumir, a gente está vendo o mercado buscando solução LEO e buscando solução GEL para trabalhar de modo complementar. E, assim, o GEL buscando essa questão de confiabilidade, qualidade, quando fala em controle de banda e jitter. E essa integração entre, por exemplo, o caso de service providers que estão usando a plataforma de vocês e também estão usando o Starlink, essa integração está sendo feita por quem? É fácil fazer? A gente sabe que a tecnologia deles é toda verticalizada, então eu não sei se tem né, muitos pontos comuns aí de conversa entre os equipamentos. Como que está sendo feito esse processo integrado aí de entrega do serviço? Eu diria que está sendo feito por nós e pelo cliente, né? E o que vai para o Léo é praticamente uma caixa preta e a gente fica ajustando os nossos parâmetros de modo que o resultado seja satisfatório. Não tem envolvimento da engenharia da Starlink, não tem envolvimento nenhum. E eu acho que esse é um ponto de atenção, porque, quer dizer, atendimento ao cliente não é só o 0800, né? Então, muito se falou, não tem call center, não tem suporte. É mais do que isso, não tem engenheiro, não tem controle, não tem gerenciamento. Então, o sinal, né, sai do cliente, sobe no Starlink, desce na gateway que está no Brasil, mas essa gateway ela vai direto para a internet sem nenhum engenheiro, não tem nenhum técnico, não tem controle, não tem nenhum gerenciamento sendo feito no Brasil. Tudo isso é feito lá fora. Então, isso não é uma coisa inédita, já era sido feita, mas eu acho que a proposta que a Starlink está levando é levar isso de uma certa massificação. E aí a escala se torna muito maior e a gente está vendo, né, milhares de assinantes residenciais, a gente está vendo governo, a gente está vendo empresas, e essa rede está crescendo, e é uma rede, de novo, que acho que é um ponto de atenção, né, para órgãos reguladores, enfim, não há nenhum controle, nenhum gerenciamento sendo feito de maneira local no Brasil. E quando a solução vem integrada, né, claro que vocês têm que deixar claro que o SLA é no GEL, ou no caso, né, do O3B, no MEL, mas ela para aí, né, isso fica muito claro. Eu acho que o Fernando, né, deixou isso, né, nessa parceria que vocês fizeram no mercado de cruzeiros, está bem delimitado isso. Aqui é best effort, não vamos mexer, e a partir daqui é que a gente entrega a qualidade. Sim, é exatamente dessa maneira. E, respondendo um pouco mais à sua pergunta anterior, vários integradores, prestadores de serviço, têm se utilizado de uma solução SD-WAN para poder melhorar a aplicação do tráfego GEL junto com o tráfego LEO. Então, eles conseguem fazer isso até o ponto na qual a solução LEO funciona, porque o problema do jitter é um problema real. Então, essa aplicação com SD-WAN, ela é feita dessa maneira. Respondendo à tua pergunta do SLA, no caso dessa parceria que foi feita com a Starlink, o responsável pelo SLA é a SES. Então, se há um problema com o Starlink, o usuário, a empresa de cruzeiro, não vai ligar para a Starlink, vai ligar para a SES, porque isso é vendido pela SES. É uma parceria com um projeto, com um produto especial desenvolvido pela Starlink, que é agregado ao serviço da SES. Então, o usuário final, o cliente, nesse caso, ele enxerga a SES como responsável pelo SLA. E aí, o SLA, no caso da manutenção do serviço, tem as métricas de SLA no serviço GEL e MEL, e o best effort continua no Starlink. Ângelo, a gente estava conversando antes de começar a sessão sobre até um aspecto interessante, né, que é um aspecto humano, né? A gente sabe que toda demanda de conectividade vem, na verdade, do impulso humano, da necessidade humana de ser
conectado, né? E quando você está falando de trabalhadores embarcados em plataformas de petróleo, eles têm essas necessidades. E eu acho que, eu não sei se quando vocês começaram a colocar, eventualmente, Starlink nas plataformas, isso veio por uma demanda de pessoal de vocês, veio por uma constatação da engenharia de que talvez fosse uma solução interessante, mas em que momento que vocês viram, bom, a gente realmente precisa mudar o modelo e vamos ter que ter um modelo híbrido aqui? Tá, obrigado. Pergunta bem interessante. Na verdade, sempre a bordo, né, como é um ambiente muito rústico, bem diferente de uma indústria em terra, sempre foi necessária a internet recreativa, ela sempre existiu em função das sobras que a gente tinha, separando as questões operacionais. Então, no momento, Starlink para a gente funciona como internet recreativa. Acho que todos aqui colocaram muito bem, a gente não tem outros parâmetros para missão crítica. Então, para Netflix e ponto final. Exatamente, uma internet WMAR, uma internet recreativa. O que, de certa maneira, não deixa de ser ruim também, né? Porque você joga todo esse tráfego mais ou menos, vamos dizer assim, supérfluo, né? E joga para o satélite do Elon Musk. Mas é uma observação interessante, porque o volume maior de tráfego é da internet recreativa. Então, é uma receita grande que passa assim, é best effort. E o tráfego que fica no GEL, que é um tráfego que existe trabalho, que existe, né, toda uma questão... E que é tarifado por volume, né? E que tem uma receita ali, proveniente do tráfego, perde um tráfego. Então, é uma equação de ajuste aí do modelo comercial, né? Queria abrir para a plateia aqui, para a gente poder fazer 2 perguntinhas. Cristóvão? Bessa, é meio complicado, né? 2 NCC, 2 NMS, 2 NOC, 2 BSS, 2 OSS. Como é que faz ponto de demarcação, né? Por exemplo, se for que nem o Canavitzas falou, né? Hoje eu não chamo mais ele de Tenente Canavitzas, já 30 anos atrás. Canavitzas citou bem claro, recreativo, aí é mole. Recreativo. Aliás, não é supérfluo, não, que nenhum navio sai se não tiver TV a bordo, não é, Canavitzas? Não sai a lei nossa do mar. Se não tiver TV, é supérfluo, mas a tripulação não quer ir. A minha pergunta é a seguinte, Bessa. Como é que vai estabelecer pontos de demarcação para eu assumir um compromisso que eu assumi por parceria ou por talvez plano de negócios, mas que, do ponto de vista de engenharia, é complicado. Qual é a sua visão sobre isso? O que você diz de demarcação em quê? Ponto de demarcação de responsabilidade. Responsabilidade da Petrobras, responsabilidade, sei lá, de uma operadora, não vou citar o nome nem daquela nem da outra, mas quando você vai fazer operações, principalmente se envolver uma outra operadora como VNO, você complica. Você complica até onde vai meu compromisso. Abrir um ticket de reclamação de falha, tá? Aí eu vou seguir o ticket. Na minha cabeça não fecha como é que envolvendo diferentes, né, diferentes SLA, diferentes, vamos dizer, operadoras, como é que isso aí vai funcionar, não? Posso ajudar? O Fernando acho que pode ajudar, né? Porque está vendendo isso, inclusive. Não, pois é. Eu acho, nesse caso, Cristóvão, existe sempre um ponto de contato. Tem que ter aquele ponto de contato. Ponto. E aquele ponto de contato para dentro é quem vai agregar esses diversos contatos com os diferentes fornecedores. É o caso da Rignet Viasat. Eu já fiz esse papel perante vocês com um cliente meu, está lembrado? Sim, exatamente. E não deu muito certo. Não, mas é uma questão de custo-benefício também, né? Porque, exatamente. Então o SLA ele é sempre gerenciado por quem faz a interface com o usuário final e os seus fornecedores, os provedores, que é o caso daqui presente, no caso da Rignet. No caso da Petrobras, a gente avalia muito isso sempre pela questão operacional, né? Se você está num local onde você, por exemplo, tem fibra, né, embora aqui seja um congresso de satélite, você vai botar automação tudo ali em cima da fibra. Agora, tem local que não chega a fibra. Então, a gente vai botar, né, obviamente, o GEL
naquelas questões que tem demanda operacional que tem que ser atendidas por aquilo, e se for alguma coisa de automação, a gente vai tentar o O3B. Então, a divisão a gente faz em função da necessidade operacional. Não, o que eu não entendo é como é que você vai fazer só um atendimento online se você não tem ponto de contato físico com a engenharia do outro lado, com aquela empresa que ninguém quer falar o nome. Eu acho que nesse caso é importante a distinção da atividade recreativa e da industrial, né? A recreativa... Falando só da industrial, no caso. Isso. A recreativa fica no LIU e a industrial está indo para onde tem resiliência, para onde a gente consegue garantir a SLA. E aí vem algumas reflexões importantes, por isso que eu mencionei do ED. Eu acho que o ED foi pouco mencionado nos últimos 2 dias, porque quando você fala de alguns tipos de automação, né, 300 milissegundos ou 1 segundo inviabiliza essa automação. Então, você tem que ter missão crítica, você tem que ter o hardware e você tem que ter um software em cima da transmissão fazendo esse gerenciamento. E aí, eu trago, né, a razão pela qual a gente atua, né, com valor agregado. É porque, justamente, primeiro, tem a questão do caso de uso do mercado, que é um mercado que, quando a gente entrega valor, é muito valor. Então, obviamente, se você gera valor, você tem a chance de capturar esse valor, de um lado. E, de outro lado, é o próprio business case. Hoje, a gente tem 80 FPSOs na costa, operando, 30 sondas, né? Então, é um mercado que tem suas limitações. A gente fornece para 43 unidades marítimas, né? Então, como é que a gente gera receita ou adiciona receita, né, para validar o business case de dar cobertura no litoral? É via captura de valor agregado, né? E aí é um papel onde a gente tem soluções para tomada de decisão mais efetiva em tempo real, usando os dados que chegam do mar para a terra. Mas Fernando matou a pau, é custo-benefício, já acabou. Mas eu acho que esse custo-benefício, né, eu acho que hoje o mercado está tomador de risco, né? Então, acho que o mercado hoje está tomador de risco frente a um preço baixo que está sendo oferecido, que, em muitas vezes, esse preço não é garantido, né, com o discurso de que eu não tenho contrato de longo prazo, então você sai, eu saio também, então eu posso aumentar. Então, hoje, eu acho que, em função de um preço e de uma questão de inovação, o mercado está tomador de risco, achando que e entrando numa rede que está vazia, e achando que essa rede nunca vai congestionar e nunca vai precisar desse trabalho que você está dizendo, que é o trabalho de engenharia, o trabalho de você olhar o tráfego, priorizar e trabalhar. E aí eu volto nessa questão, é muito mais call center, quer dizer, você hoje tem uma rede na nuvem que você não tem um engenheiro, um técnico que saiba controlar e gerenciar essa rede aqui. E é uma rede que está indo para milhares de pessoas residenciais, milhares, centenas de embarcação, para unidades de entidades governamentais, né? E está tomando uma proporção muito grande, sem esse tipo de olhar, eu acho. Gente, a gente já está no nosso horário dessa sessão encerrado, então eu peço uma salva de palmas para os nossos debatedores.